E o som está ok? Sim, sim, também já está. Pronto, já está. Tu só investimento valioso. Primeiro da faculdade. Ok. Está a ser gravado. Eu vou começar, assim dá tempo para algumas pessoas mais atrasadas chegarem. Em primeiro lugar, obrigado pela vossa presença, virtual ou real. Hoje temos o prazer de ter connosco o engenheiro Manuel Dias, que é também docente no IMS, mas ocupa um cargo na Microsoft. Mas para chegar lá foi fazer um curso de engenharia, a seguir trabalhar na IFASEC, certo? Tenho muitas mais notas que é para não me esquecer. Acho que já começa a dizer alguma coisa da personalidade do nosso conferencista hoje, ter aceito um desafio e começar a trabalhar com uma startup, que hoje em dia já não é, que era OutSystem, mas começar a arriscar qualquer coisa nova numa nova empresa, e depois entrar como especialista de dados em 2011, já para a Microsoft. Nesta altura eu acho que deve haver algumas revoluções nos interesses e vida, porque na realidade é quando começa a seguir a dar aulas no IMS em termos de análise de dados, e há um grande envolvimento na criação ou colaboração com associações. Por exemplo, ele foi vice-presidenta, ou é ainda, vice-presidente da Associação Portuguesa de Data Science, vice-presidente da Associação da Plataforma de Business Intelligence, e é o fundador da chamada Power BI, não é? Isso. Business Intelligence em Portugal, onde agrega pessoas de várias áreas do saber para em volta destas problemáticas de data science e como é que se consegue gerir os dados e retirar informação dos dados. Eu, pelo que vi, assim, num breve contacto com o engenheiro Manuel, tem muito que nos ensinar, tem muito que nos dizer, e eu tenho que o cumprimentar e dizer a todas as pessoas aqui que foi com um entusiasmo que vi alguém a meter um pezinho na psicologia e a perceber que a psicologia é importante para nos ensinar a saber como é que lemos estatística, como é que lemos dados, como é que percebemos a informação, como é que devemos transmitir a informação que organizamos em análises de dados, e portanto é alguém que tem um pensamento parecido com o que a nossa escola tem neste sentido, e nos vai de certeza entusiasmar com esta conferência. A primeira de muitas, esperemos. Portanto, obrigado por estar aqui. Obrigado, professora Teresa. Antes de mais, boa tarde a todos. A primeira palavra, obviamente, é de agradecer o convite. É um enorme prazer estar aqui e falar de uma área. Eu costumo definir em duas palavras: sou um alentejeiro entusiasta de dados e de inteligência artificial, vocês vão perceber pela minha pronúncia. E esta é uma área que eu tenho há mais de 15 anos e que, na verdade, transvasa muito a área tecnológica. Vai à psicologia, vai à economia, vai ao direito. Então, acho que hoje em dia nós todos temos as noções básicas de como é que podemos tirar partido da inteligência artificial. Não é que a inteligência artificial nos vai substituir, como falamos da política das notícias, mas claramente as pessoas que dominam estas ferramentas não vão ser substituídas. Ou as pessoas que não as dominam provavelmente vão ser substituídas por pessoas que dominam minimamente o que é inteligência artificial, ou de uma forma mais lata, análise de informação. E eu parei aqui, deixa-me lá ver se isto está a funcionar. Não está, passamos por aqui, não sei se tem a ver com o computador. Não, está a funcionar. O que é que eu preparei para vocês e de alguma forma eu queria partilhar convosco todos. Continuamente ali. Como vem, a tecnologia falha sempre, é a lei de Murphy. Às vezes funciona, mas vamos por aqui. Portanto, o que é que eu tenho de agenda? Eu vos queria dar um enquadramento do que é, quando falamos hoje de análise de informação, de análise de dados, que é uma competência quase transversal a todas as profissões, e eventualmente a um psicólogo, a um biólogo, a um advogado, a um economista, dar-vos algumas tendências de mercado, porque é que isto é importante, e depois falamos um bocadinho do que é a inteligência artificial, dos conceitos fundamentais da inteligência artificial,
Depois vamos falar de um bocadinho de Deep Learning e dos desenvolvimentos que nós temos hoje em dia. Vamos passar aqui por algumas demonstrações. Vamos falar de inteligência cognitiva, o que é que hoje em dia a tecnologia já nos permite falar sobre isto. No final, reservei aqui uma pequena surpresa para falarmos de ChatGPT de forma mais séria e não tanto com o que anda a passar nas notícias e que vocês ouvem todos os dias. Portanto, eu começava primeiro pelas tendências do mercado. E a primeira coisa que eu vos queria dizer, e acho que todos vivemos isso, eu pelo menos vivi isso, é que nós já há 20 anos atrás começámos a interagir com computadores com as coisas mais básicas, que era um teclado, era uma impressora, era um monitor e um rato, um pouco mais. Portanto, habituámos-nos a isso durante 5 ou 10 anos. O que aconteceu nos últimos 10 anos em termos de revolução tecnológica mudou completamente o paradigma de interação. Portanto, passámos a usar a linguagem, passámos a usar os gestos, passámos a usar a fala, passámos a usar impressoras 3D, portanto, passámos a usar um conjunto enorme de tecnologias que mudaram a forma como nós hoje interagimos com as máquinas. E por isso as máquinas também são mais inteligentes, porque têm que suportar esta forma de interação. Hologramas, emoções, identidade, tudo isto são formas que nós hoje em dia temos de interagir com computadores. Porquê é que isto aconteceu? Porque, na verdade, nos últimos 10 anos houve uma disrupção brutal em termos de tecnologia. Se pensarem num drone ou se pensarem na sequenciação de um genoma, nós temos casos onde o custo reduziu mais de 100 vezes. E, portanto, hoje em dia é possível qualquer um de nós ter uma impressora em casa que produziu 400 vezes em mais de 10 anos. O que custava 40 mil euros hoje custa menos de 100 dólares. Portanto, é impressionante perceber porque é que isto, na verdade, mudou, porque também é uma parte financeira de democratização do acesso à tecnologia que mudou. E é isso que nos permite, hoje em dia, todos brincarmos, quase a nível pessoal, com muitas destas tecnologias que vocês estão a ver aqui, provavelmente a sequenciação do ADN nem tanto, mas ainda assim o custo é brutal e, portanto, hoje em dia podemos tirar a saliva, pôr num envelope, mandar para uma farmacêutica e ter quase o nosso genoma sequenciado. O outro tema a seguir tem a ver com informação. Obviamente tudo que está aqui tem a ver com dados. Não sei se vocês têm esta noção à escala mundial. Nós produzimos, qualquer pessoa no planeta, em média, se calhar os mais ativos nas redes sociais, com mais fotografias, publicam mais, geram mais, mas em média estamos a falar de 1.7 megabytes por segundo. Isto é pouco mais do que uma disquete, para aqueles que não sabem do que era uma disquete, 1.44 megabytes. Portanto, é quase uma disquete por dia. Mas, na verdade, isto significa que cada um de nós gera 50 terabytes por ano, o que não cabe num disco rígido. Hoje em dia, daqueles discos externos, para aqueles que ainda usam, que já não usam os serviços, ainda não usam os serviços cloud. Portanto, isto é impressionante. Para Portugal estamos a falar de 500 exabytes por ano gerados de informação. E, portanto, como é que um profissional nas mais diversas áreas consegue tirar partido desta informação? Nem todos os exemplos são felizes. Este é o exemplo da China, que eu gosto sempre de apresentar para chocar uma forma em que a inteligência artificial não é usada da melhor maneira. Não é porque não seja muito bom usar 1.4 milhões de câmaras para monitorizar 1.4 bilhões de pessoas. Isto é feito hoje em dia em tempo real na China. É feito usando a inteligência artificial não só para detectar o trânsito, mas para detectar criminosos, por exemplo, numa rede de metro. Isto é feito em tempo real hoje em dia. E a informação que é produzida por aqui, como vocês imaginam, é enorme, é gigantesca. Obviamente que eles vão muito mais à frente. Eles vão criar um score social, as pessoas que têm mais multas, que não passam nos exames, que cometem infrações, não podem dar de avião, não podem ter os filhos nas melhores escolas. Portanto, tudo isto hoje em dia é feito com base em inteligência artificial, não sei se vocês têm essa noção. Portanto, também aqui é uma parte muito importante de ver quais são os limites onde nós podemos ir. Mas, na verdade, a informação que está disponível e a tecnologia que está disponível permite-nos fazer este tipo de coisas. E este é o score social, só para vocês verem a quantidade de coisas que hoje em dia são consideradas para calcular este score. Como é que eu pago os impostos, os meus créditos, os meus empréstimos, tudo isto contribui para calcular um score. No final do dia me permite dizer se eu viajo de comboio ou posso viajar de avião, se eu posso ter animais domésticos ou não. Todo esse tipo de coisas está feito hoje em dia, não está feito agora, está feito há 3 ou 4 anos. Basta ir às entrevistas do New York Times e tem lá algumas coisas bem interessantes sobre isto. Portanto, fundamental aqui que eu queria dar ênfase é realmente a informação que é produzida. E a informação, para vocês terem uma ideia de onde é que nós estamos hoje em dia. Às vezes as pessoas não têm, falamos muito de dados. Nós produzimos no Facebook 500 terabytes por dia, em média. O acelerador de partículas que está em Genebra, hoje em dia, produz, durante 1 segundo, mais de 1 petabyte de informação. Depois demoram várias semanas a conseguir processar aquela informação. Mas reparem na quantidade de dados que estamos a falar aqui, 10 a levantar a 15 bytes. Se nós continuarmos a andar, 175 zettabytes é o que se prevê ter em 2025, até 2025. Mas podemos continuar a avançar.
Podemos ir ao Yottabyte, que é quase a informação que o FPI e a NSA têm hoje em dia sobre a população mundial, e provavelmente na próxima década vamos estar a falar do Brontobytes, 10 levantado a 27 bytes. Isto para vos dizer que, na verdade, quando falamos de inteligência artificial, quando falamos do chat GPT, que ainda não é perfeito, comete muitos erros, à medida que nós vamos ter mais dados, nós vamos conseguir aperfeiçoar isso. Portanto, o que nós fazemos hoje em dia é muitos destes dados, por exemplo, o reconhecimento de imagem, vêm das redes sociais. E a partir do momento em que nós começamos a ter dados para treinar algoritmos, faz uma diferença brutal. Portanto, esta evolução vai acontecer e nós provavelmente vamos estar cá todos para a ver na próxima década. Que competências e o que é que isto implica para todos vós, e especialmente para os alunos? Implica dominar minimamente esta tecnologia, de perceber o que é que está por trás. Não quer dizer que eu tenha que ser um data scientist. Este data scientist, isto foi um artigo que saiu na Harvard Business Review em 2012, que dizia que era a profissão mais sexy do mundo. E não é ser mais sexy, mas na verdade é muito bem pago e continua a ser muito bem pago, seja em Portugal, seja lá fora. Quando isto apareceu, lá fora, cada data scientist tinha um salário médio de entrada no mercado de $100.000 por ano. E hoje em dia isso aumentou. E basicamente o que é que isto explica? Explica que não existe um curso, hoje em dia já existem cursos de data science, em 2012 não existia, mas era um misto de matemático, de informático e de alguém que sabia de uma área de negócio, fosse psicologia, filosofia, economia. No fundo, se eu estava a olhar para uma área de negócio, eu tinha que ter as mínimas competências de matemáticas e estatísticas, tinha que ter as mínimas competências de usar computadores e depois tinha que saber muito sobre aquele negócio. E hoje em dia continua a ser muito relevante não ter apenas um matemático, e quando falávamos há pouco de como é que nos juntávamos a psicologia e o data science, é precisamente na interseção entre estes domínios de conhecimento que nós conseguimos fazer coisas novas. Portanto, isso é muito relevante continuar. Obviamente que hoje em dia falamos de muito mais do que isto. Falamos de competências de algoritmos genéticos, falamos de data visualization, falamos de estatística, falamos de machine learning, tudo isto são competências de alguma forma estas pessoas têm de ter. E são muito bem pagas por isso, porque acabam por ser competências que vêm de diferentes áreas. Claro que isto não fica por aqui, né? Se vocês pensarem na próxima década, aquilo que nós antevemos é profissões que hoje em dia ainda não foram inventadas, mas provavelmente vão aparecer na próxima década. E com o desenvolvimento da inteligência artificial isso vai acontecer garantidamente. Portanto, desde eu ter treinadores de redes neuronais, não são treinadores de futebol, são treinadores de carros autónomos, são treinadores de redes neuronais, são pilotos de drones, são designers de espaços, utilizando a realidade aumentada. Está aqui claramente uma área nova, e nós, nas grandes revoluções, já todos ouviram isso, nas grandes revoluções há sempre empregos que são destruídos, mas há sempre empregos que são criados. E, portanto, claramente aqui vão aparecer novos empregos que vão ser criados. Uma parte muito interessante, biohacker também, juntar mais uma vez o tema da biologia com o tema da inteligência artificial. Há vários exemplos desses nessa área. E, portanto, isto para vos dar um bocadinho do que é que nós antecipamos, mas mais do que nós pensarmos o que é que vai ser, quando olhamos para estes dados do Fórum Económico Mundial, para mim são os mais relevantes de todos. E o que vocês podem ver aqui, na verdade, é que as 3 competências mais importantes a 2025, não estamos muito longe, em termos de profissões estamos a falar de analistas de dados e cientistas de dados, estamos a falar de especialistas de machine learning, especialistas de big data, e só depois é que vai digital marketing, especialistas de estratégia, process automation, depois vêm todas as outras, mas estas estão no top. E mais importante, obviamente as outras profissões são todas na mesma relevantes, mas é muito importante olhar para as competências, essas sim, a capacidade crítica, a capacidade de pensamento analítico, a capacidade de resolver problemas complexos, é isso que vai distinguir, a criatividade, é isso que vai distinguir o futuro. E, portanto, isso é muito relevante, olhar para estas competências, muitas delas vêm da matemática, mas não só, quando falamos de criatividade, liderança, funções sociais, são competências que cada vez vão ser mais relevantes. Porquê? Porque se calhar aquelas que eu consigo automatizar com inteligência artificial vão ser automatizadas e, portanto, eu tenho que estar nas competências que trazem maior valor acrescentado. E, portanto, nunca esquecer este ponto, que há uma parte grande de competências técnicas, quando falamos de inteligência artificial, mas há um conjunto de skills humanos que são na mesma relevantes. A inteligência emocional. E quando entramos nas empresas, isto é visível. Quem é que entra numa empresa hoje em dia? A componente de empatia, a componente de inteligência emocional é fundamental para conseguir colaborar, especialmente quando estamos a trabalhar remotos. Portanto, isso é muito relevante. A criatividade, a agilidade, a cultura, a liderança. Portanto, são tudo competências que complementam as competências técnicas. Isso é também muito importante ressalvar.
Portanto, isto para vos dar aqui um breve enquadramento. Quando falamos de inteligência artificial, e aqui sem querer entrar em muita tecnologia, mas dar-vos aqui os conceitos básicos do que é que está por trás. Primeiro dizer-vos que a evolução da inteligência artificial não é da última década, nasceu em 1950. Portanto, em 1950, um cientista bastante conhecido chamado Alan Turing desenvolveu um teste, que é o famoso teste Turing, que dizia que se nós estivéssemos a falar com uma máquina e se não soubéssemos distinguir se era uma máquina, se era um humano que estava do outro lado, é porque tínhamos alcançado a inteligência artificial ali. E o que aconteceu foi que durante décadas nós tivemos altos e baixos na inteligência artificial, primeiro com sistemas de suporte à decisão, depois vieram os bots, portanto tivemos aqui vários desenvolvimentos, mas claramente o tipping point foi em 2012, para aqueles que se recordam, quando a Google, com 16 mil computadores, desenvolveu uma tecnologia capaz de identificar gatos em imagens da internet. Foi a primeira vez, em 2012, que realmente estava ao nível quase de um humano. E desde então muito tem-se desenvolvido a partir daí na área de deep learning, que eu já vou falar um bocadinho mais à frente. Mas isto para vos dizer que não é novo. E depois já vou falar dos três conceitos. Quando falamos de inteligência artificial de uma forma muito simples, para não entrarmos na tecnologia, e se calhar antes de definir isso, porque é que estamos a falar hoje em dia? Porque é que é tão relevante falarmos hoje em dia de inteligência artificial? Nos últimos 10 anos mudou radicalmente. Primeiro, como eu já vos disse, foi a primeira parte da apresentação, temos cada vez mais dados, e, portanto os dados são fundamentais para treinar algoritmos. O segundo é porque passámos a ter cloud para testar e treinar esses algoritmos. Eu já não faço nada da minha máquina, apesar de ter ali um maquinão, eu na verdade é impossível treinar. Mesmo que tenha um GPU, eu faço isto em 30, 40 mil GPUs, e hoje em dia a capacidade de computação para treinar algoritmos só pode ser feito na cloud. Portanto, esse também foi um ponto muito relevante. E com um custo muito baixo, para que qualquer startup hoje em dia pegue neste tipo de tecnologia. E por último, obviamente, a comunidade académica investiu brutalmente no desenvolvimento de algoritmos nos últimos 10 anos. Não foi só a Microsoft, ou Google, ou Facebook, a comunidade académica toda, muita inovação foi feita aqui, e eu diria que esses são os três pilares porque é que todos hoje em dia usamos, mesmo muitos de nós sem saber, usamos diariamente inteligência artificial em quase tudo o que fazemos. Okay? O que é a inteligência artificial? E aqui, a forma muito simples é tentar pensar em computadores que tentam replicar o comportamento humano. É tão simples quanto isto. Ter computadores que replicam, depois é muito mais do que isso. Ou seja, ter tecnologia que eu consiga perceber, falar, entender, aprender como um humano. Estamos longe de chegar lá a esse nível, mas pensem nestas 4 grandes áreas. A área de visão e de fala, portanto a área de percepção, e a área cognitiva, onde a linguagem e o raciocínio e o conhecimento são 4 áreas. Se eu conseguir replicar muito o que nós conseguimos fazer, exemplo, hoje em dia posso falar com o telemóvel, posso falar com o GPS, estamos claramente a tentar replicar um comportamento humano. São algoritmos de inteligência artificial que estão por trás. Ou quando eu uso o ChatGPT para conseguir produzir texto, é um algoritmo de inteligência artificial que está por trás. Ou quando eu estou, por exemplo, a fazer um reconhecimento de objetos com a minha câmera fotográfica, ou quando eu localizar pessoa, claramente estamos a falar de inteligência artificial lá. E, portanto, isto hoje em dia acaba por estar em múltiplas aplicações. E este é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver muito com especialização. E se vocês olharem para os mídias, para as notícias, todos falam de inteligência artificial, depois falam de machine learning, todos os jornalistas dizem primeiro isto, depois dizem machine learning, depois alguns falam em deep learning ou redes neuronais profundas. Na verdade, a inteligência artificial é um campo muito mais vasto, onde entra a estatística, onde entra os algoritmos genéticos, onde entra a aprendizagem de máquina de machine learning. O machine learning é uma sub-área dentro da inteligência artificial, mas existem outras áreas que também se foram desenvolvendo. Claramente esta foi a que mais se desenvolveu nos últimos 10 anos, e quando falamos de machine learning estamos a falar de múltiplos algoritmos. Redes neuronais, estamos a falar de árvores de decisão, estamos a falar de suporte vector machine, estamos a falar de regressões lineares, para aqueles que já ouviram falar, todos estão dentro desta categoria. O Deep Learning, ou Deep Neural Learning, são redes neuronais profundas, ainda é mais uma especialização. E esta área foi que se desenvolveu nos últimos 5 anos, e é isto que hoje em dia nos permite falar, ver, reconhecer objetos, porque houve uma área, um grande desenvolvimento de Deep Learning aqui. Mas isto, como vocês veem, arrancou em 1950, não foi de agora. Portanto, há aqui um desenvolvimento grande para vos dar estes três conceitos. O que é Machine Learning? E também de uma forma muito simples explicar o que é Machine Learning. Se vocês conseguirem ver aqui, Machine Learning são computadores que aprendem com a experiência. Ou seja, algoritmos que aprendem com a experiência. O que é que isto significa?
significa que eu tenho que dar dados a esses algoritmos e eles aprendem. Quando vocês fazem uma raiz quadrada, se vocês tiverem que programar uma raiz quadrada, na computação tradicional ou algoritmo tradicional, eu escrevo a fórmula como calculo a raiz quadrada, ou outro algoritmo, dou-lhe a entrada, dou-lhe o valor de entrada, imaginem, dou-lhe 25, e ele a raiz quadrada vai me dar 5. Mas eu escrevo o programa e sei qual é a entrada, eu sei exatamente qual é o programa. Portanto, é um algoritmo determinístico, vai dar sempre aquele valor se eu meter 25. Quando eu penso em machine learning, não é assim. O que eu dou 25, digo, olha, eu quero calcular a raiz quadrada, quer que aprendas a calcular a raiz quadrada, eu vou-te dar o 5, o 25, e o resultado é 5. E agora aprende o programa. E vou-te dar outro, vou-te dar 49 e vou-te dar 7. E vou-te dar 9 e vou-te dar 3. Portanto, eu vou-lhe dar N exemplos para que ele possa, dentro lá, entrando várias vezes o algoritmo, chegar ao programa. Portanto, ele vai aprender o programa. Pode não ser 100% correto. Por isso é que se diz que eu nunca tenho 100% de certeza quando tenho um algoritmo de machine learning. Não é determinístico. É estatístico. Okay? E, portanto, a ideia é sempre esta. Enquanto é computação tradicional, eu escrevo a regra porque eu sei qual é a regra e eu sei qual vai ser o output mediante o input. Aqui não. Eu aqui só tenho os dados. Mas é por isso que eu falei antes dos dados. Porque quando eu falo, isto acontece para a raiz quadrada, mas se eu tiver aqui uma imagem de um carro, eu digo que é um carro. Se eu tiver uma imagem de um cavalo, eu digo que é um cavalo. Portanto, eu tenho aqui milhões de imagens e ele vai aprender o que é um carro, ele vai aprender o que é um gato. Porquê? Porque ele está constantemente a ser iterado até o programa ter um nível de precisão de 90 e tal por cento, quase 100%. Mas o paradigma é muito diferente. Aqui eu não preciso de dados, eu preciso de saber a função, preciso de saber a fórmula. Agora, muitas das vezes eu não consigo escrever uma fórmula matemática para dizer que isto é um carro. Porque a fotografia pode estar em perspectiva, pode estar virada ao contrário, tem diferentes tipos de carro. É impossível eu escrever uma fórmula matemática determinística para dizer que é um carro, a partir de uma fotografia. E desta forma eu consigo fazer isto, com múltiplos exemplos de treino. Por isso é que se diz que este machine learning, os computadores, os algoritmos, aprendem com a experiência. A experiência são os dados do passado. Eu estou a treiná-lo pelo aprender. Se tiverem perguntas, levantem o braço. Vários tipos de exemplos. Eu, se calhar, um exemplo mais simples tem vários tipos de algoritmos, eu aqui não vou perder muito tempo, mas tem algoritmos de classificação, permite-se dizer se é fraude, se não é fraude, se é branco, se é preto. Algoritmos de apressão, quando eu, por exemplo, quero prever o salário, quando eu quero prever a inflação, quando eu quero prever um valor numérico. Detecção de anomalias, que é muito estatístico. E depois aquilo que todos usamos, algoritmos de recomendação. Se eu comprei este livro no Amazon, as outras pessoas também compraram, portanto eu vou conseguir ter um número de clientes que todos têm as mesmas preferências. Portanto, eu vou recomendar se a pessoa estiver dentro daquele cluster. Ou seja, se eu estiver dentro daquele grupo. E, portanto, aqui é muito de explorar as semelhanças entre os pontos de dados, neste caso entre os utilizadores. E, portanto, para vocês verem que obviamente, dentro deste mundo, depois há um mundo de aprendizagem supervisionada. Eu, quando estou a treinar um algoritmo, sei que aquilo é um gato, ou sei que aquilo é um carro. Ou seja, o humano categorizou, fez o learning, como nós dizemos, não sei a melhor tradução, e, portanto, eu consigo dizer ao algoritmo quando estou a treinar. Aqui não, aqui eu não sei o que é que vai acontecer, eu só sei que tenho aquelas propriedades, e, portanto, eu vou tentar encontrar semelhanças entre os clientes. Quais são os clientes? As semelhanças entre eles. Se calhar todos eles compraram 3 livros. Portanto, aquilo é um grupo das pessoas que só gostam de livros de psicologia, por exemplo. Ou tem um grupo que só compra livros de ficção científica. E é esse tipo de aprendizagem, de detecção de padrões que pode ser feito também nesta área. Exemplos engraçados. Uma das áreas muito interessantes que não tem a ver propriamente com o que falámos atrás é a aprendizagem por reforço. É quase como nós, no meu tempo, ainda estávamos arregulados, né? Se portássemos bem, era tudo acontecia bem, se acontecesse, se portássemos mal, tínhamos uma penalização. E é isto que acontece em muitos destes algoritmos que hoje em dia são usados em teoria dos jogos. Eu tenho um agente, neste caso é o Pac-Man, para aqueles que não conhecem, e o que acontece é que cada vez que este boneco decidir para a direita ou para a esquerda, ele vai ser recompensado ou penalizado mediante o resultado da sua ação, em cada passo unitário. E eu vou conseguindo monitorizar, e vou conseguindo reagir e aprender com o que está aí. E no final, ao fim de 20 iterações, eu consigo chegar ao final do jogo. A teoria dos jogos é muito isto. Eu não preciso lhe dar 1 milhão de exemplos. Não, eu só lhe tenho que dizer, em cada ação que tu tomas, tu és recompensado ou és penalizado. E o algoritmo vai aprendendo mediante as penalizações e as compensações. Isto é feito em escala,
E a Microsoft, quando comprou o Minecraft há uns anos atrás, fez isto em escala para estudar a inteligência artificial em comunidades. E eu comporto dentro de uma comunidade. Como é que eu interajo? Eu aqui não tenho um exemplo a correr, porque não tenho um Mojang a correr neste computador, mas já fiz várias vezes esta demo, que é colocar um agente dentro do mundo do Minecraft e ele tem que passar uma ponte, e pode cair ou não, e vai tentando aprender simplesmente, se ele der um passo em frente e não cair, é recompensado. Se ele cair, é penalizado. E ao fim de várias iterações, ele não tocar o caminho, mas aprende. Portanto, é uma área também muito interessante, misturada depois com a área de Deep Learning, por exemplo, para os carros autónomos. É muito, muito interessante também nessa área. Portanto, isto é um projeto de investigação que tem 3 anos, mas vocês podem explorar. Deep Learning. E entramos na área de Deep Learning. Portanto, tínhamos inteligência artificial, Machine Learning e Deep Learning era a terceira categoria, era um subsistema lá dentro. O que é que isto, de onde é que isto veio? Isto veio da inspiração do cérebro humano. Veio das redes neuronais. As redes neuronais é um algoritmo específico de Machine Learning. E se vocês olharem, pensarem no nosso cérebro, e são números muito, muito gerais, no nosso cérebro temos quase 100 bilhões de neurónios e cada neurónio tem mais de 1.000 conexões através das sinapses. E consumimos cerca de 20 watts no nosso cérebro. Portanto, é impressionante ver e temos 1 terabyte de informação lá armazenada, não sei se vocês têm ideia. E fazemos mais de 10, levantada 18 operações por segundo. Se vocês olharem para um processador, que temos hoje em dia um processador, e aqui é um processador normal, um Core, um Intel Core i7, não é sequer um GPU, estamos a falar neste nível de dimensão que não consegue chegar ao nível do cérebro humano. Apesar da potência de computação, de ter 1 bilhão de transistores, o que eu preciso em termos de energia, o que eu preciso em termos de capacidade de computação, ainda não consegue emular bem o cérebro humano. Mas muito do que foi feito nas redes neuronais artificiais é emular o comportamento do cérebro humano. Portanto, uma rede neuronal, de alguma forma, tenta emular a forma como o neurónio se comporta. Ou seja, ele recebe inputs através das sinapses, pesa cada um destes inputs e dá um output. E eu consigo tentar simular e testar e treinar uma rede neuronal com base nos inputs e nos outputs. Como é que isto se estrutura? Desta forma. Eu tenho uma rede neuronal com vários neurónios artificiais, eles recebem os tais dados de entrada, seja uma fotografia de um carro, de um cavalo, o que for, seja um total 9 ou 25, eu sei qual é o output, imaginem que eu estou-lhe a dar aqui um valor de entrada, estou-lhe a dar o 25, eu sei que o output deve ser 5. E ele vai tentar ajustar todos os pesos entre os vários neurónios, simular as sinapses, vai tentar simular e dar este valor em vez de dar aquele valor. Ele volta atrás, volta a corrigir os pesos todos e ver se consegue aproximar-se daquele valor. Agora imagine isto feito bilhões e bilhões de vezes. E é por isso que custa tanto hoje em dia treinar um algoritmo de machine learning. Este exemplo é um exemplo das redes neuronais profundas. Quando se criaram as redes neuronais, basicamente tinha uma camada de neurónios. As redes neuronais profundas caracterizam-se por ter centenas de layers de computação. Isto, na verdade, depois traduz-se em cálculo matricial, tudo que está aqui. E por isso os GPUs são muito importantes. Como é que estas redes funcionam? Esta é uma rede de convolução. Olham para uma imagem e cada uma destas layers vai tentando aprender o que é uma boca, o que é um nariz, e no final compõem esta informação toda para perceber se isto é uma pessoa, se é um animal, se é outro tipo de objeto. Mas isto significa que eu tenho que ter milhões e milhões de imagens. É isso que significa treinar uma rede neuronal. Portanto, treinar um algoritmo de machine learning ou uma rede neuronal profunda consiste em pegar em milhões e milhões de exemplos, fazê-los passar por esta rede, corrigir todos estes pesos, para que no final eu tenha uma rede que consegue responder. Cada vez que eu lhe ponho aqui um carro, ele vai me dizer que é um carro. Ou em 95% dos casos ele vai me dizer que é um carro. Pode não acertar nos 100% dos casos. Então é uma parte muito, muito importante e aqui poderíamos ir com muito detalhe. Este é um exemplo mais simples, todos se recordam, houve uma altura em que os computadores começaram a reconhecer quando nós escrevíamos um algoritmo, de 1 até o 9. E o que vocês estão a ver aqui não é mais do que isso. É alguém que está a dar a entrada, escreve um algoritmo de 0 a 9, e depois a rede neuronal vai tentar acertar o que é que eu estou a escrever. E o que vocês estão a ver aqui são os vários neurónios artificiais, isto é o cérebro humano, como é que eles são ativados diante daquilo que eu estou a escrever aqui. E é isto que é feito de uma rede neuronal. Eu estou-lhe a dar vários exemplos, e aqui é a layer mais básica, é um percentual, só com
um neurónio, mas depois existem vários tipos de arquiteturas de redes neuronais sobre isso. Eu não quero entrar em muito detalhe, mas muita da investigação tem sido feita nesta área, e encontrar arquiteturas que tentem replicar o melhor possível, apesar de estarem muito longe o cérebro humano. E basta pensar que um miúdo de 3 meses, 4 meses, não precisa de ver 3 milhões de imagens de um cão para saber o que é um cão e o reconhecer. Portanto, ainda estamos muito longe de atingir esse nível de precisão do cérebro humano, mas é o que vocês estão a ver aqui, é a forma como isto depois é testado. Ainda assim, isto permite-nos fazer coisas fabulosas hoje em dia. Portanto, este é o exemplo, não é de um carro autónomo, mas é um drone autónomo. Isto hoje em dia é colocado na REN, em Portugal, onde vocês, não sei se têm essa noção, eles têm helicópteros que fazem manutenção às redes de às linhas de alta tensão, com uma pessoa lá. Agora imaginem vocês colocarem um drone, e o que este drone faz é estar a recolher imagens, e nestas imagens está constantemente a ver o que é que a reconhecer o objeto que está lá e está-se a deslocar de forma autónoma. Claro que isto pode ser usado, como vocês sabem, depois para fins maléficos, né? Para as guerras e isso. Mas a tecnologia que permite é isto, é estar constantemente, isto é um simulador que até é usado para jogos, permite-me estar constantemente a tirar fotografias e a reconhecer os objetos que estão lá. Eu tenho um exemplo, por acaso não pus esse slide, de carros autónomos, e que eles aprendem através destes simuladores. Antes de eu pôr um carro autónomo numa rua a aprender a conduzir, eu tenho um simulador que simula o mundo real, em que estas fotografias são as fotografias que o carro vai tirando em tempo real. E que ele vai conseguindo entender se está aí pela rua, se foi contra uma parede, se foi contra outro carro. Porquê? Porque ele está constantemente a fazer esta análise de objetos, como vocês estão a ver aqui. O que nós conseguimos fazer, apesar da inteligência artificial não ser perfeita, é este tipo de coisas. E, portanto, como é que a Microsoft trabalha aqui? Também para vos dar aqui um bocadinho, sem entrar em grande publicidade. A Microsoft, a maior parte das pessoas conhecem a Microsoft do Windows e do Office, mas na verdade é muito mais do que isso. Primeiro tem uma área de investigação brutal, onde hoje em dia tem mais de 1000 cientistas, tem 800 espalhados pelo mundo, o mais próximo é em Cambridge, no Reino Unido, tem mais de 22 mil patentes. Portanto, muito daquilo que nós usamos hoje em dia dentro do Office, e dentro do Teams e dentro de outras plataformas, vieram desta investigação. Portanto, vieram de uma equipa de cientistas que está espalhada por estes centros e que estão constantemente a publicar papers para depois agarrarem a tecnologia patenteada e colocar nos produtos. Portanto, há uma ideia clara desde o início de democratização, ou seja, não exigir como empresa que quer usar reconhecimento de imagem, contrato 30 pessoas, vezes 30 empresas, quando na verdade isto já está feito. Muita da estratégia passa por pegar nesta investigação e aplicá-la. E isso é uma coisa bastante relevante. Muito que vocês veem hoje em dia no Teams, não é no Zoom, tem muito a ver com isto, com muitos recordes que foram batidos pela Microsoft. Pela Google, pelo Facebook, pelas grandes tecnológicas que fizeram muito. No caso da Microsoft, em 2016, o reconhecimento de objetos, que estávamos a falar aqui com a inteligência artificial, um humano e um computador estão ao mesmo nível. Ou seja, o humano vai errar, se eu der algumas fotografias, e o computador também, mas atingiu-se a paridade humana em 2016. Não quer dizer que eu às vezes tiro uma fotografia e se tirar ao contrário, se o objeto não estiver bem visível, se calhar aquilo não vai identificá-lo, mas o humano também falha muitas vezes. O mais interessante foi o reconhecimento de voz em 2017. Este teste foi muito simples, são testes internacionais. Eu coloco um computador a transcrever o que alguém diz ao telefone e coloco um humano e vejo que ainda há mais erros, estatisticamente. E aqui foi em 2017. E por isso hoje em dia todos falamos com a Siri ou com o Cortana nem tanto, mas falamos com a Alexa, precisamente porque atingimos esta paridade em 2017. E, portanto, nós conseguimos falar e há um algoritmo de machine learning que transcreve o que nós falamos para a linguagem e com este nível de precisão. Entretanto, a parte da semântica, a parte da paridade com a transcrição, isso continua atingimos em 2018, mas aqui há muitas melhorias a acontecer e nós já vamos falar do ChatGPT, que é interessante ver aqui. Mas reparem bem, aqui estamos com 96% de precisão, aqui estamos com 5% na área de erro. Portanto, é mesmo relevante perceber que, apesar dos algoritmos não serem perfeitos, há uma série de coisas que vocês hoje em dia podem automatizar. Por isso, infelizmente, muitas das vezes falamos com bots ao telefone. Porquê? Porque a tecnologia permite saber o que é que nós estamos a dizer. Exemplos mais simples do que eu vos estava a dizer, de colocar esta informação dentro dos produtos da Microsoft. Eu vou-vos mostrar aqui 2 ou 3 exemplos. Coisas que vocês podem pegar hoje em dia no PowerPoint, básicas. Eu às vezes mostro isto e as pessoas só conhecem os templates. Pegar no Excel, eu não sei fazer uma pivot table, não sei fazer um gráfico, eu tenho isto automático. Hoje em dia. Não há... São 2 botões, eu já vos vou mostrar. Mas mais do que isso, avançamos
Vamos para o Teams. O facto de eu ter um background, o facto de eu fazer a transcrição de uma reunião, o facto de eu fazer a tradução em tempo real, tudo isto são algoritmos de machine learning que estão dentro do software, neste caso é o Teams. Okay? Tudo isto são funcionalidades, são algoritmos que estão a ocorrer. O mais interessante agora, já agora aproveitou para dizer, há uma versão nova do Teams chamada Teams Premium, que já usa o ChatGPT, na verdade não é o ChatGPT, usa o GPT 3.5, que é o algoritmo que está por trás, para pegar na transcrição de uma mensagem, de uma reunião que dura 2 horas, faz a transcrição para texto, ele pega no texto, passa pelo GPT e resume em 3 parágrafos, que é brutal. É a sumarização, ok? Isso é o tipo de coisas que vocês brincaram no ChatGPT, mas que hoje em dia estão nestes produtos. Esta é daquelas que... Agora imaginem isto aplicado em processos judiciais, com 2 milhões de documentos em português, que ninguém vai ler, não é? Imaginem isso a ser feito. São só ideias. Depois há outros exemplos que são feitos dentro da Power Platform, para aqueles que sabem o que é Power Platform, eu não vou perder aqui, mas eu posso chegar hoje em dia aqui e basicamente pôr um algoritmo a treinar com imagens, com 4 ou 5 imagens, fazer um workflow, isto não vai correr no vídeo todo aqui, e poder fazer este tipo de coisas sem qualquer programação. Sem qualquer programação. Outros exemplos. Vou passar o próximo. Power BI. Para aqueles que não conhecem o Power BI, eu quero deixar aqui esta nota, além de ser um produto que é a tal comunidade que eu fundei, é uma comunidade chamada Power BI Portugal. É uma comunidade completamente informal, não tem um NIF sequer. O que é certo é que são 4.000 pessoas das várias áreas que se juntam mensalmente, agora online. Batemos o recorde quando foi no Estádio da Luz. Tivemos 370 pessoas numa terça-feira à noite, que informalmente se reuniram durante 2 horas. Claro que olhar para dentro do estádio também ajudou, deixa-me dizer, eu sou benfiquista, mas o que é certo é que nós continuamos a ver essas reuniões em Lisboa e no Porto e são pessoas que vêm dos mais diversos perfis aprender a brincar com dados. E o que é aprender a brincar com dados? É pegar numa ferramenta que a Microsoft lançou e que é líder no mercado, que é gratuita. Ao contrário do Excel, vocês têm que ter uma licença, o Power BI é gratuito, o desktop é gratuito. Portanto, se usam SPSS, se usam esse tipo de coisas, excelentes ferramentas, o que está aqui é gratuito. Depois, se eu quiser usar na cloud, tem um custo de 5 euros por utilizador. Mas o que está aqui, e então para as escolas, a maior parte das escolas que hoje em dia têm pós-graduações, licenciaturas de análise de dados, Power BI é a ferramenta escolhida. Muito interessante para vos dizer o quê? Se eu quiser fazer análise sentimental, se eu quiser usar R, se eu quiser usar Python, isto está tudo integrado na mesma ferramenta. Então, eu posso fazer uma coisa muito básica de visualização, como posso pegar em gráficos estatísticos e mostrar toda a análise estatística dentro do Power BI. Ou posso fazer storytelling. E eu vou-vos mostrar aqui meia dúzia de coisas em tempo real, que é para vocês verem. O primeiro que eu vos vou mostrar é o PowerPoint. Okay? E o PowerPoint, deixem-me abrir aqui, não sei se vocês têm muito ou pouco jeito para o PowerPoint, eu imagino que tenham muito, não é isto que eu quero. Imaginem que vocês têm que construir um plano de negócios para apresentar numa reunião de administração. Como vocês têm muito pouco jeito, isto está tudo desformatado. Não é? Tipicamente aquilo que vocês faziam era usar os templates do PowerPoint, ou seja, eu sabia que era um slide, tinha um título, tinha depois só um corpo de texto, ou tinha um slide que estava dividido a meio, mas era uma coisa completamente agnóstica do conteúdo que está aqui, da semântica que está dentro da apresentação. PowerPoint traz uma coisa nova chamada Design Ideas, deixem-me só esconder aqui novamente isto, que este botão está aqui, Designer. Se eu clicar neste botão Designer, ele vai, com ligação à cloud, tem aqui a ligação, vai-me sugerir vários tipos de design aqui. Portanto, eu posso chegar aqui e dizer que gosto deste, gosto deste, gosto deste, vocês possam imaginar usando a imagem que já estava lá. Então eu vou chegar aqui, escolho este e tenho o primeiro business plan, mas não gosto muito deste, gosto mais deste. A seguir vou para uma agenda. Reparem, a agenda é tão básica quanto isto, e ele automaticamente percebe o conteúdo, percebe que eu tenho lá a dizer agenda, e vai-me conseguir pôr imagens que tenham a ver com a agenda. Okay? Reparem a quantidade de coisas que eu tenho aqui e que posso rapidamente pegar e fazer. Eu vou deixar esta que está aqui. Isto é o básico. A seguir vou para outro slide que tem um conteúdo com uma equipa. Reparem a primeira ideia, a ideia de equipa. Ele pegou em tudo e fez um gráfico de uma equipa unida. Okay? Claro que podia fazer isto aqui, tinha muito mais exemplos, mas o interessante é ele perceber que é uma equipa e as várias pessoas da equipa colocou-as neste visual. Também nada muito especial.
entramos num business case, e este é já mais interessante. Ele percebe que é um business case e automaticamente escolhe imagens associadas a um business case, com gráficos, como vocês estão a ver aqui. Tudo isto associado a business case, e mais do que isso, como eu tenho texto, eu consigo automaticamente ir buscar os icons todos associados ao business case. Em vez de vocês andarem à procura de icons, como muitas vezes acontece, eu poderia chegar aqui e se isto não fosse, ele continua-me a dar ideias. Portanto, a inteligência artificial aqui vai continuar-me a dar múltiplas ideias, como vocês estão a ver aqui. Mas esta é interessante ver que ele automaticamente colocou os icons associados. A mais interessante para quem faz gestão de projeto é esta. Okay? Imaginem que vocês estão a fazer gestão de projeto, basicamente colocaram as principais tarefas e os deadlines. Estes são interessantes, mas reparem este do zero. Ele pega nas datas, pega em cada uma das tarefas e automaticamente eu tenho um slide feito. Ou este, está aqui. Portanto, esta parte da automação, de olhar para os vários tipos de conteúdo, para a semântica do conteúdo, e ter automaticamente a minha apresentação feita. Reparem a quantidade de formas diferentes de mostrar um timeline ao longo do tempo. Foi um clique. Posso continuar aqui a escolher. Portanto, poderia pegar aqui na tabela, esta também é interessante, ele automaticamente formata-me a tabela, também é uma parte interessante, como vocês estão a ver aqui, e mesmo a forma como ele dispõe as imagens, reparem, 3 imagens, este tipo de coisas, são tudo padrões. Na verdade, como é que isto funciona? Funciona porque a maior parte das pessoas depois publicam um PowerPoint online, é registado na cloud, estes padrões são extraídos e ele vai aprender com os múltiplos padrões que as pessoas fazem. Quanto mais eu tiver publicados, mais padrões diferentes eu vou conseguir ver aqui. Portanto, isto só é preciso ativar dentro do PowerPoint uma coisa chamada AI Intelligence Services, que vocês vão aqui às opções do Office 365 e conseguem nas opções, há aqui um parâmetro onde vocês podem colocar isso. O outro exemplo, que ainda é mais interessante para aqueles que usam Excel, don't save. Peço desculpa, Força. posso passar uma pergunta? Força. As imagens que estás a sugerir são aquelas palavras? Fazes usação das Sim. palavras Exatamente. e sugeres imagens, não é? Exatamente. Ok, mas ainda não estás a sugerir, tipo, por exemplo, o tono do discurso, a parte emocional. Pronto, essa é outra coisa, por acaso, ainda bem que faz essa pergunta, eu não mostro isso. PowerPoint é uma coisa que ensina as pessoas a fazer apresentações. Como é que isso funciona? Não funciona na ferramenta do PowerPoint, é o PowerPoint quando é publicado no Office 365, permite-me gravar o que eu estou a falar e como eu passo os slides, e no final dá-me um relatório de dizer se eu repeti demasiadas palavras, se eu não fiz os tempos certos, se há coisas que eu estou a ler o que está lá escrito, porque ele consegue ver o que eu estou a dizer e comparar com o que está no slide. Portanto, se vocês fazem apresentações públicas, podem fazer isso. É espetacular. Chama-se PowerPoint Coach. É ensinar-vos a fazer isso. Só que é feito no browser. Se vocês procurarem aqui, deixem-me ver aqui, PowerPoint, acho que é PowerPoint Coach. Okay? Se vocês forem ver aqui, vou-vos mostrar, porque é realmente interessante. A maior parte das pessoas não sabe isto. Não tenho som aqui, mas não interessa. Eu estou a ver o PowerPoint, estão a ver aqui, ele vai ver tudo o que eu digo, eu ponho em modo de apresentação, vou começar a falar, vou começar a gravar tudo o que eu estou a dizer, a minha apresentação normal, falo, o que ela vai fazer aqui, e no final, depois de eu fazer esta apresentação toda, faz isto. Uma coisa fabulosa. Eu acabo de fazer a apresentação e ele diz-me quanto tempo é que eu gastei a falar, qual foi o ritmo, qual foi a narrativa, tudo isto está feito aqui. Narrativa, o tempo, ao longo do tempo, as frases sensíveis, tudo isto é dado para que eu possa voltar a treinar. Ele grava o que eu faço e percebe se eu estou a ler o slide, se eu não estou a ler o slide. Força. Deixa eu fazer utilizar por recrutamentos, por exemplo, quero recrutar alguém que seja bom a fazer apresentações, quero ser eu a analisar, qualquer pessoa... Acho que é uma excelente ideia. Não sei se as pessoas... Pode ser usado para isso. Não há qualquer... Vocês podem dizer à pessoa... Vá ver, a questão do recrutamento tem um tema que é eu faço isto para a minha apresentação, mas nada invalida que vocês deem uma apresentação. Que estão a recrutar para uma determinada área, dão uma apresentação e pedem para a pessoa se preparar para aquela apresentação. E a seguir faz. E vocês podem gravar o que está a ser feito. Isto poderia ser utilizado mais à frente, por exemplo,
fazer diagnósticos de certas doenças a partir de doenças? Estamos muito à frente. Ok. Não há perguntas estúpidas já agora. Façam as perguntas que vocês quiserem. Deixem-me avançar, há aqui mais coisas para vos mostrar. Posso dar só aqui um ponto? Força. Acho que a Vodafone já faz estas entrevistas. A primeira fase é sempre entrevistas. Mas não é com o PowerPoint, é gravar. Sim, sim. Ah. E eu vi que havia já um programa que vai um bocadinho mais além do que o PowerPoint faz, que é tu dás o próprio texto, ou seja, tu não sabes bem como pôr em bullets, como fazer isto tudo, e ele faz tudo isso. Mas o que faz, aquele design ideas é um pouco isso. Sim, mas acho que ele está um bocadinho. Pronto. Ele dá-te a flexibilidade de tu escolheres, né? Tens ali 20 ou 30 padrões. Mas é um bocado por aí. Ia-vos só mostrar o outro exemplo, que é o exemplo do Excel. Imaginem o que é vocês têm esta tabela de vendas, onde vocês têm várias coisas aqui, e vocês querem começar a analisar esta informação. Se vocês forem bons a Excel, em 3 cliques vocês criam um gráfico. Mas se vocês, na verdade, quiserem perceber quais são os estados dos Estados Unidos onde vocês vendem mais, quais são os produtos que vocês vendem mais, qual é a categoria de produtos que mais vendem, sem vocês estarem a fazer qualquer tipo de análise, vocês vão aqui ao Analyze Data e automaticamente ele pega nos dados e faz-nos a análise toda. Okay? Reparem, ele automaticamente percebeu, agora vou só inserir este gráfico, está feito o primeiro gráfico. O segundo, ele percebeu que eu vendo mais no estado de Washington. O terceiro, ele vendo, conseguia, são vários. Reparem, toda a análise que ele fez automaticamente aqui. Portanto, na verdade, ele identificou quase que rodou por todas as dimensões da tabela, todas as colunas, e fez as várias combinações de vocês. Okay? Então, em vez de vocês começarem a inventar na primeira vez, usem para aprender sobre os dados. Depois, realmente, começam a fazer análises mais profundas. Mas a primeira interação é fabulosa. Eu sei logo que a categoria que eu mais vendo é acessórios. Eu sei logo que o estado onde eu mais vendo é em Washington. Eu sei logo que o Arizona vendeu mais em categorias. E mais do que isso, se eu, na verdade, for aqui à tabela onde eu estava, que era a Sales, eu tenho uma coluna que é Sales, como vocês estão a ver aqui, Sales, que é esta que está aqui. Eu poderia chegar aqui e usar a linguagem natural, dizer assim, eu quero ver Sales by Category. E faço isto e ele faz-me o gráfico, a linguagem natural. Ok, gostei do gráfico. Linguagem natural. Eu agora poderia dizer Category and Product. E tenho mais um gráfico. Aqui é já uma tabela porque eu tenho duas variáveis. Mas toda esta informação que vocês estão a ver aqui não é mais do que linguagem natural em cima do vosso Excel. Okay? Portanto, não há razão para vocês não usarem o Excel. É um dos melhores produtos da Microsoft, deixem-me dizer-vos. Mas este é o exemplo do Excel. Se eu agora vos mostrar outro exemplo, que é o exemplo do Power BI, e aqui não temos muito tempo para isso. Mas uma pergunta. Força. Ou seja, você disse antes que uma das profissões vai ser o análise de dados, não é? Sim. Mas se esse programa conseguir fazer esse análise... Sim, mas isto só faz 50%. A minha capacidade crítica, a minha capacidade de perceber o que é que eu tenho. As ferramentas estão lá. A boa metáfora é esta. Há 10 anos atrás nós começámos a usar calculadoras científicas. Que hoje em dia eu não sei qual é a fórmula de uma raiz quadrada, mas sei quando é que tenho que aplicar uma raiz quadrada. E aqui vejam sempre isto como ferramentas que vão complementar o vosso raciocínio. Okay? Não vão fazer tudo automaticamente. Claro que cada vez são mais sofisticados, cada vez vos permitem ir mais além, sem dúvida alguma. Mas continua a ser muito relevante a minha capacidade crítica. E no caso do ChatGPT, a capacidade crítica é fundamental. Fundamental. Mas então o que vai ser precisado é isso. E por isso é que capacidade crítica. Exatamente. E por isso é que naquelas 3 competências, o pensamento analítico e a capacidade crítica são as mais importantes. Agora vou-vos dar um exemplo do que é feito dentro do Power BI. Isto é um caso real que eu fiz para a Microsoft há alguns anos, há 2 anos atrás ou 3. Foi pegar nos dados todos do Facebook sobre o site da Microsoft e fazer análise sentimental. Portanto, o que vocês têm normalmente no Power BI, não vos vou estar aqui a dar um curso de Power BI, mas na prática o que nós fomos fazer foi buscar os posts todos que estavam no Facebook, todos, do ano,
e esses posts e o número de shares e o número de comentários, e usamos um algoritmo pré-treinado de inteligência artificial, que basicamente pega num pedaço de texto e dá-me um score entre 0 e 1, se é positivo, se é negativo. É um algoritmo estatístico. Pode não lidar bem com a ironia, mas é tão simples quanto isto. E reparem o resultado final. O resultado final foi este. Nós olhamos para isto em 2017, mas o mais interessante, eu mostro sempre este exemplo, apesar de ter 3 anos, é o que é que eu consigo fazer com 3 colunas, que é o post, a data e o score. Aquela tabela que vocês viram. Eu consigo ver que as pessoas têm 231 posts foram negativos, a maior parte deles foram positivos. Primeiro gráfico. Tenho 106 posts, 700 comentários, 14 mil likes, 1.600 shares. Eu clico nos negativos e vejo no segundo gráfico que as pessoas são mais negativas às 4 da tarde. Não façam posts às 4 da tarde. Ok? Especialmente à quinta-feira. Estão a ver bem o que é análise de dados? Isto é dado analítica, de fazerem coisas, não é só ter a ferramenta. Viva, ia-te chamar Joaquim. Eu sei, eu calculo. Diz-me. Alguém que entrou. Agora reparem, pegue nos positivos, clique nos positivos. Eu acabei por não falar. Vejo que as pessoas são muito mais positivas à noite, quando chegam a casa. Ok? Reparem que foi, obviamente, há aqui uma área especialmente importante que foi no final do ano em que nós lançámos a Surface em cima da ponte 25 de Abril. Esta foi a campanha de marketing em que nós, não sei se recordam, alguém que subiu até o topo da ponte 25 de Abril e levou uma Surface, foi quando a Microsoft fez essa campanha. Mas mais interessante é, e isto é interessante para a psicologia, como é que são os influencers, como é que os influencers se movem. E reparem o que é possível fazer com os influencers. Eu consigo ver, post a post, o que é positivo, quem foram as pessoas mais positivas, quem foram as pessoas mais negativas. A nós faz isto, se calhar vai lá dar um voucher para ir ao cinema às pessoas mais negativas. Portanto, a parte de cliente é muito relevante. Quem são as pessoas mais positivas estão aqui. Claramente a Alexandra bate tudo o resto, em termos de posts positivos. Mas quando chegamos às influências ou aos influencers, reparem o que vocês podem fazer. Quem são as pessoas que realmente na rede contam? Quem é que são as pessoas que eu quero influenciar? Quem são as pessoas que têm mais conexões? E é tão simples quanto isto. Mais uma vez, o que está por trás é uma tabela como esta, com 4 ou 5 linhas. É isto que está por trás. Tudo o resto é visualização. Tudo o resto é storytelling, que é o que eu vos estou aqui a fazer. A contar-vos uma história sobre meia dúzia de dados. Está muito admirada. Isto faz maior. Sim, não, estou a pensar como é que faz essa análise entre positivo e negativo. Esse algoritmo é um algoritmo de machine learning pré-treinado. Mas está a treinar as palavras mesmo? O que é isso? É uma API, como nós chamamos em informática, é uma API que está na cloud, neste caso na cloud da Microsoft, em que eu vou ao Power BI e digo, olha, toma lá este texto e diz-me qual é o score entre 0 e 1 do sentimento. Também me pode dizer qual é a linguagem, também me pode dizer quais são os tópicos abordados naquela frase, também posso lhe dar o URL de uma imagem e ele dá-me o sentimento dessa imagem. Tudo isso são algoritmos que já existem pré-treinados. O que eu faço é pegar uma ferramenta que consegue chegar e invocar essas APIs que estão disponíveis na internet para analisar esta informação. Eu não tenho que analisar localmente. Mas como consigo saber o sentimento? Vou mostrar. Porque é muito relativo também, não é? Não. É estatístico. Vamos lá ver. São algoritmos de machine learning estatísticos que foram treinados com milhões de frases e foram categorizadas como positivas e negativas. E, portanto, ele vai tentar olhar. Podemos olhar aqui para alguma destas frases. As que estão aqui, se calhar no vermelho, de certeza que tem lá a frase, imagina esta. O que é que esta diz? Não consigo ler. Não consigo ler daqui, também não consigo. Mas na prática, ele olha para a frase toda e o algoritmo é que trata disso. Eu só recebo já o score com esse algoritmo. Não é mais do que isso. Ok? Ou seja, o que interpreta como negativo ou positivo é a própria reação das pessoas. Claro, ele aprendeu. Está influenciado pela reação das pessoas. Claro, porque alguém, quando nós treinamos o algoritmo, disse que aquela frase era positiva e alguém disse que aquela frase era negativa. Portanto, ele tem 3.000 frases, imaginem, 500 são positivas, o resto é negativo. E eu vou treinar o algoritmo com essas frases. Sempre que ele agora vir uma nova frase, ele vai tentar classificá-lo entre 0 e 1, consoante o que ele já aprendeu. E por isso não é determinístico, é um algoritmo estatístico. Às vezes pode ter aqui uma ironia e estar a dizer, ok, está muito giro, mas eu não gosto de nada. E ele classificar como positivo e, na verdade, ser mais negativo. Mas, estatisticamente, eu não me interessa em ver isto em particular. Na verdade, até posso fazê-lo.
Interessa-me ver o agregado. O que eu estou a ver ali naqueles gráficos é o agregado, okay? De todos os posts naquele dia. Mas cada um deles tem essa categorização. Isto é muito fácil. Isto é chegar aqui à ferramenta, okay? Já agora mostro-vos a ferramenta. Tenho uma área de transformação de dados e nesta área de transformação de dados, que não sei se está aqui, tem uma coisa muito interessante, que eu agora não consigo mostrar aqui, que não tem ligação, mas vocês podem ver ali em cima 3 botões. Text Analytics, Vision e Machine Learning. Na prática, eu carrego naquele botão e digo, olha, sobre esta coluna, faz a análise sentimental. Mas mais do que fazer a análise sentimental, imaginem que vocês são a TAP. E vocês não querem ver o que é positivo ou negativo. Vocês querem saber quais são os temas que foram classificados como positivos. Imaginem, qualidade de serviço. Eu não quero saber se aquele post é só positivo ou negativo. Eu quero dizer, o tópico foi qualidade de serviço e é positivo. Os atrasos é um tópico negativo, mas é os atrasos, não é o post em si. Portanto, eu começo primeiro a extrair os tópicos e depois classifico cada um dos tópicos por categorias. Isso pode ser muito interessante. Eu só vos mostrei o básico. Mas isso é outra sessão, portanto, vocês registrem-se no Power BI Portugal para verem essa sessão que é mesmo muito interessante. Já agora, aqui não tenho mais nenhuma. Ou seja, é a própria reação das pessoas que está a dar a estatística. É um poder. É um algoritmo que foi treinado com dados, mas esses dados foram, cada uma das frases foram classificadas, foram categorizadas, se eram positivas ou negativas. O algoritmo aprendeu, está disponível agora, e portanto é como se eu tivesse um telemóvel a tirar uma fotografia e ele diz qual é o objeto, eu estou-lhe a passar o texto e ele está-me a dizer qual é o score entre 0 e 1, e eu já uso o algoritmo para treinar. Eu não preciso de treinar. Só para vos dar mais uma ideia, relativamente ao tema de estatística, eu sei que a professora Teresa é da sua área, só para perceber o que é possível fazer hoje em dia em termos de estatística, de R e de Python dentro do Power BI, é este tipo de coisas. Deixem ver se eu carrego aqui. Eu tenho R e Python, isto é um algoritmo de Machine Learning, deixem-me ver. Tudo o que seja estatísticas, histogramas, distribuições, matrizes de correlação, testes de intervalos, tudo que eu lembro de fazer isto em MATLAB, vocês hoje em dia têm isto tudo disponível, aqui está tudo feito em R e em Python, tem este tipo de análise, deixem ver se eu carrego um bocadinho, feito diretamente dentro do Power BI. Okay? Portanto, se vocês estiverem a fazer análises mais complicadas, distribuições, análise estatística, como é que isto é feito? É demasiado básico. O visual já tem um algoritmo lá dentro. Portanto, quando eu escolho um visual, uma matriz de correlação, ele automaticamente já tem um algoritmo dentro do gráfico. Portanto, eu não preciso de programar o algoritmo. Okay? Isso é que é muito relevante para quem está a fazer análise de informação. Okay? Portanto, é muito, muito interessante fazer forecasting, aplicar machine learning. Isto é previsão, uma regressão linear, por exemplo. Todo este tipo de coisas vocês depois podem brincar. Eu não vos quero vender aqui o Power BI, não é o objetivo. Portanto, isto era aquilo que eu vos queria mostrar. Passando à frente, até porque já estamos em cima do tempo, já passamos muito. Portanto, ia-vos só mostrar estes serviços cognitivos que nós estamos aqui a ver, é o que me permite fazer isto. Carregar, olhar para o meu computador e ele tirar a minha imagem e dar-me a idade. Eu não treino nenhum algoritmo, estou a usar um algoritmo, dá-me menos de 3 anos, eu tenho 48, dá-me o sexo, ok? Ou fazer este tipo de coisas muito mais interessante, que é explorador da face, que é chegar aqui, posso pôr a minha câmera, mais uma vez, tirar uma fotografia e repara o que ele faz. Ele não só dá os pontos todos, como dá a emoção, estou neutro, como dá a postura, como dá N coisas que eu tenho associadas a isto, automaticamente. Ou então faz isto, como nós mostramos no Web Summit. Olha cá, professor, já agora se não se importa. Reparem que ele em tempo real está-me a dar a emoção, está-me a reconhecer. Ok, já tenho 2 pessoas em tempo real. E se vocês repararem... Eu adoro este programa, olha a idade que ele me deu. Eu se fizer a barba tenho menos de 2 anos, não sei porquê, mas reparem, isto é feito em tempo real, não é? Portanto, imaginem, eu não tenho aqui esse exemplo, obrigado, professor. Não, imaginem um exemplo em que vocês pegam aqui, que é, vocês estão a conduzir um carro autónomo e, na verdade, se eu torcer, está logo como distração. Se eu fechar os olhos, se ele consegue ver, já tentam fechar os olhos. Porquê? Porque eu estou a fazer reconhecimento de objetos em tempo real. É isto que a inteligência artificial hoje em dia nos permite fazer. Eu não tenho que ter um curso em Data Science, em estatística, para usar estes serviços. Estes serviços estão disponíveis online. É isto que vocês podem
podem fazer facilmente. E, portanto, há muitos exemplos destes, eu não tenho tempo para vos mostrar todos. O exemplo mais básico, eu fazia nisto com a loja do Benfica, que é, imaginem chegar a um hotel, tem uma câmara, vocês chegam com a vossa família, consoante a vossa idade, o vosso perfil e com quem vem, ele mete logo num ecrã a promoção para hoje. Se eu tiver um miúdo de 3 anos, se calhar eu posso ir ao jardim zoológico. Este tipo de coisas podem ser feitas hoje em dia automaticamente. Isto é o quiosque inteligente, não é? Chama-se mesmo por isso. Portanto, para vos mostrar um bocadinho aqui o que eu vou falar a seguir, porque nós temos mesmo que terminar, que é este exemplo Este também é um exemplo que eu vos queria mostrar, que tem muito a ver com psicologia, que vocês podem fazer isto aqui no ISCO, esse desafio. Nós fizemos isto na Microsoft, foi pegar num grande edifício e tentar aprender o sentimento do edifício, com as pessoas que lá iam, com o tom das pessoas, a forma como falavam, a forma como andavam, o tipo de coisas que discutiam, tudo isso, depois a cor que estava por dentro eu entrava por dentro daquela grande cúpula, a cor, que é tudo laser, era feita em função do sentimento coletivo das pessoas. Portanto, as pessoas quando entravam lá já percebiam, e aqui depois está a explicar isto tudo, como é que isto foi feito entre data scientists e arquitetos, não foram só data scientists a programar os algoritmos, foi tentar olhar para a acústica do edifício, para pôr câmaras e microfones todos espalhados pelo edifício e depois construir uma rede, tipo uma rede neuronal, como vocês estão a ver aqui, com lasers que reflete o estado em tempo real dentro daquele edifício. Então, um projeto fabuloso do que vocês podem fazer. Isto tem a ver com o que eu vos estava a mostrar, que é serviços cognitivos. Estes serviços cognitivos, o que eu fiz agora foi isto, foi tentar usar e tentar a minha idade a partir de um algoritmo pré-treinado. Esses algoritmos pré-treinados vão a estas áreas todas. Eu mostrei-vos o da visão, reconhecimento de objetos, mas existem para reconhecimento de voz, para análise de texto, para análise da linguagem, tudo isso são algoritmos que hoje em dia estão disponíveis dentro da plataforma da Microsoft. Portanto, mais do que todos estes algoritmos que vocês estão a ver aqui, visão, speech, linguagem, decisão, e tem um novo que vamos falar, que é a parte do OpenAI e do ChatGPT. Ou seja, são algoritmos já pré-treinados. Se eu for um data scientist e quiser brincar e desenvolver algoritmos, eu tenho uma plataforma que eu posso usar Python, posso usar R, o que eu quiser para desenvolver o algoritmo. Nós aqui estamos nesta layer, estamos na layer do data scientist aqui. Aqui já não é preciso ser um data scientist, pode ser um data analyst, pode ser alguém que está a fazer uma tese de doutoramento e quer usar estes serviços para fazer uma análise, como vocês viram ali. Não tem qualquer dificuldade. Eu já vos mostrei o quiosque inteligente, vou-vos mostrar outro exemplo que é muito mais interessante, que é um exemplo... professora, diga-me quando é que eu termino. Eu tenho aqui até vocês descansarem, ok? Está toda a gente ok? Mais 10 minutos? Sim, sim. Pronto, então vou-vos mostrar um exemplo que é este exemplo aqui, que foi feito em tempo real com aqueles serviços cognitivos que eu vos mostrei. Reparem que é possível fazer isto, não tem som. Porquê? Deixa-me mostrar-vos aqui com o som. Ele está a sair ali alguns... Será por causa do... Pois, Não? eu vou... For a real surgery. Vai fazer...
Sim, desligar o seu. Portanto, o que foi feito. Estava eu a dizer, o que foi feito foi usar os mesmos serviços que eu usei aqui em tempo real para reconhecer objetos, só que foram treinados com peluches. E depois esses algoritmos são colocados num drone e esse drone, quando está a viajar, tenta identificar esses objetos. E cada vez que identifica esses objetos, manda para uma central a dizer que há ali algum objeto especial que eu depois posso ir ver. Isso é mesmo muito, muito interessante. Passando para o OpenAI, e aqui é a última parte, só para falar um bocadinho do que estamos a viver hoje, já todos ouviram falar do ChatGPT, mas estamos claramente a falar de modelos linguísticos para uma conversação. Como é que nós podemos usar a inteligência artificial para conversar, para usar a linguagem natural, tal e qual como nós usamos entre todos nós? Primeiro dizer-vos que hoje em dia, mais de 60%, 6 das 10 aplicações mais usadas mobile são aplicações de conversação. Portanto, nós somos peritos a mandar mensagens, a abreviar, a mandar emojis hoje em dia. Portanto, esse é o primeiro ponto, é que cada vez mais nós comunicamos com base em mensagens, com base em conversação. O segundo tem muito a ver com isto. Quando nós falamos com um bot, um chatbot, num website, num call center, nós não queremos que seja um chatbot estúpido, nós queremos que ele tenha personalidade, que ele seja rápido, que ele responda com emojis, ou seja, que tenha uma personalidade forte, responda com decisão, não faça uma coisa ao lado, que é que eu posso ajudar, eu pergunto qualquer coisa e que ele continua a repetir aquilo. Portanto, toda essa interação é fundamental para eu ter uma experiência que eu quase não distingo que está um bot que usa inteligência artificial de um humano no call center. Portanto, essa parte é muito importante. Nós só falamos de ChatGPT, mas esquecemos que isto é o que nós humanos valorizamos. A personalidade, a rapidez, a precisão, a experiência, tudo isso é relevante quando nós pensamos em conversação. Apareceu em 2015, foi fundada uma empresa chamada OpenAI. Na altura era uma empresa cuja visão era disponibilizar a inteligência artificial em benefício da humanidade, foi financiada em primeira mão pelo Elon Musk, pelo dono da Tesla, que entretanto já saiu do Conselho de Administração. A Microsoft, desde o início, percebeu o que é que estava a ser feito ali. Em 2019 pôs $1.000 milhões dentro da OpenAI para investigação, sem percebermos o que é que a OpenAI ia dar. A OpenAI é a empresa que está por trás do ChatGPT. E há 2 meses atrás colocamos mais €10 milhões nesta empresa. Porquê? Porque acreditamos que o algoritmo que eles estavam a desenvolver, chamado GPT-3, Generative Pre-Training Transformer, que é uma rede neuronal profunda especializada no tratamento de linguagem, é o que nós chamamos de modelos de processamento de linguagem natural, NLPs, Natural Language Process. Quando vocês ouvirem essa sigla, estamos a falar de modelos de processamento de linguagem completamente disruptivo face ao que nós víamos até agora. Portanto, o que está por trás são umas redes neuronais especiais, chamadas Transformers. Para aqueles que já viram o filme dos Transformers, é muito, muito semelhante. São redes neuronais profundas que foram basicamente treinadas com todo o texto que existe na internet. 6 ou 7 fontes, Wikipedia é uma delas, Common Crawler é outra. Portanto, estamos a falar de terabytes de informação que foram disponibilizados e foram usados para treinar um algoritmo. E esse algoritmo é de tal forma complexo, só pode ser treinado na cloud. E foi treinado desde o início dentro da plataforma da Microsoft. E, portanto, daí também esta parceria, desde o início, feita ali. Portanto, a Microsoft acabou por ter essa parceria que já vem desde 2019, com o objetivo de pegar no ChatGPT, vou falar ChatGPT, mas na verdade estamos a falar do algoritmo que se chama GPT, esse é o mais importante. O ChatGPT é o algoritmo em forma de chat, mas eu posso usar o algoritmo para sumarizar um documento, para sumarizar uma reunião, para gerar código. Os programadores, sim, também é mais uma classe ameaçada, porque parte do código é gerada, é um dos cenários interessantes, eu já lá vou. Então esta parceria foi muito interessante e tem estes três grandes modos. O modo em que eu processo e gero texto, o modo em que eu posso gerar e interpretar código, seja em R, seja em Python, seja em JavaScript. E ainda tem uma parte muito interessante, menos conhecida, mas muito relevante, é um algoritmo de geração de imagem. Aqui põe-se a questão, inclusive, dos direitos de autor. Eu poder dizer que eu quero o Robocop vestido como se estivesse no século XIII e ele gera-me essa imagem, com base em eminentes imagens. Na prática, o que é um modelo linguístico? Não é mais do que prever a próxima palavra a partir de um. Os modelos linguísticos são tão simples quanto isso. Eu pego uma frase,
e quando ele está a gerar o texto, ele vai tentar perceber de todas as frases. Quando eu digo eu vou comer pode ser um frango, pode ser um hambúrguer, ele vai-me dar a probabilidade da próxima frase. E o algoritmo vai estar sempre a gerar a próxima e a próxima e a próxima. O problema é quando eu já lhe dei 20 frases, que é o que acontece quando vocês falam em chatbots, ele já não se lembra da última pergunta que eu fiz. Portanto, o olhar para trás é o grande desafio quando eu estou a fazer um algoritmo linguístico. Este exemplo é muito interessante. O animal não atravessou a estrada porque estava muito cansado. Because it was too tired. O problema do it é que eu não sei se é a estrada que está cansada, se é o animal. Eu tenho que ver o contexto. Este é um exemplo muito simples. Mas imaginem quando eu estou numa conversação que já fiz 30 perguntas, eu tenho que guardar o histórico todo para trás. E, portanto, houve muito desenvolvimento ao nível das redes neuronais recorrentes, que era tentar olhar mais para trás, mas não era suficiente. E houve um paper da Google em 2017 que trouxe uma nova abordagem chamada Atenção é tudo o que nós precisamos, e que na verdade o que ele faz ele não olha para a palavra só que está atrás, mas olha para as palavras todas e tenta perceber qual é o domínio de conhecimento que está ali mais razoável. E portanto o que ele faz, na verdade, quando eu tenho uma frase deste género, ele não olha só para esta palavra, mas todas as palavras ele relaciona-as com o contexto que está atrás, para perceber o que é mais plausível da palavra que vem a seguir. A palavra ali que vinha a seguir não era a estrada que estava cansada, era o animal que estava cansado. Então eu tinha que perceber isso. Como é que eu faço isso? Vai a estas relações todas e, portanto, essa rede neuronal profunda, o algoritmo que está por trás chama-se GPT 3,5, já vai na versão 3,5, e tem 175 bilhões de parâmetros. Portanto, imaginem, esses parâmetros é quase como as ligações entre os neurônios. É uma coisa que custou uns milhões a treinar o algoritmo. Vocês hoje em dia todos usam no chat GPT, treinar esse algoritmo foram uns milhões de euros para treinar. Agora podemos usar muito mais barato, mas por base é isto, é um modelo de geração de linguagem em que eu lhe dou uma pergunta, e ele vai gerar texto desde a primeira palavra em função daquela prompt e vai tentar perceber o que é que mais se adequa àquela pergunta. Né? E portanto é este tipo de coisas que acontece. Eu dou-lhe o novo paradigma, vocês vão ouvir falar muito, são prompts. Ou seja, é um comando que eu estou a dar. Eu digo, escreve uma tagline para uma loja de gelados. E ele escreve uma tagline. Ele olha para este contexto, não é só para a palavra, gera as palavras todas. E claro que eu posso dizer, escreve isto como se fosse Luís de Camões, ou como se fosses Bocage, não interessa. Dou-lhe esse contexto todo e ele consegue escrever um artigo inteiro. Muitas das vezes vai se enganar, mas a quantidade de informação que ele foi treinado, vocês vão ficar, se usarem, vão ficar realmente admirados. Outra parte é a geração de código. Eu digo, olha, que tu faças este pedaço de código para gerar isto, para imprimir aquilo, ele gera-me o código automaticamente. E aí, inclusive, eu posso lhe dizer, olha, interpreta-me este código e vê o que é que está errado. E ele vai olhar para o código e vai dizer o que é que está errado. É impressionante o que vocês conseguem fazer com isto. E a última parte é esta parte de geração de imagens. Okay? Portanto, isto que vocês estão a ver aqui, eu posso fazer em escala, posso fazer nas áreas de marketing, posso fazer os cenários que eu tenho em termos de áreas, classificar texto, pôr comentários, responder a queixas de clientes, analisar o sentimento, gerar imagens, criação de poemas, escrever um ensaio, isso é possível. Não quer dizer que seja 100% preciso, mas a capacidade e a precisão que hoje em dia o GPT 3,5 tem é fantástico. Há de haver, o que é importante, tirando um bocadinho este entusiasmo todo? Ele não é uma calculadora científica, portanto, se vocês lhe derem uma expressão matemática, ele vai se enganar. Ele não sabe o que é verdade, nós pensamos que ele tem personalidade, que sabe o que é verdade e o que é mentira. Não, o algoritmo gera texto. E não vos mostra as fontes, que isso é um ponto também importante. Portanto, ele vai mostrar e apresentar os comportamentos que nós, enquanto sociedade, enquanto humanos, temos. Portanto, se ele olhou para a internet e encontrou muitos sites com muito texto racista, ele provavelmente vai ter. Apesar de, e o que está feito na Microsoft é um conjunto de filtros para filtrar tudo o que é conteúdos maléficos, comportamentos racistas, tudo isso está filtrado. Mas ainda assim, ele aprende com toda a informação que está na rede. Portanto, eu posso chegar aqui, vocês já viram, quem é que não viu o ChatGPT ainda? Já todos usaram? Então, eu posso chegar aqui ao ChatGPT e dizer assim, escreve um post sobre psicologia e inteligência artificial em Portugal.
Escreve como se fosses o poeta Luís de Camões. Camões Não, não perdeu a sessão. Faço novamente. Tem um tema. Portanto, age como um poeta português. Portanto, quanto mais preciso eu lhe der a prompt, melhor é. Luís de Camões escreve um post sobre psicologia e inteligência artificial. O que é que ele vai dar? Portanto, ele, na verdade, diz-me logo quem é que foi o Luís de Camões. Reparem, foi buscar essa informação toda. E agora começa a escrever em verso ou em prosa. Reparem bem a precisão. Psicologia é uma disciplina que custa compreender a mente humana, inclui processos mentais, comportamentos, emoções e relações interpessoais. A inteligência artificial pode ajudar a psicologia de várias maneiras. Não foi escolhida. Mas reparem, se eu dizer assim, escreve uma piada sobre mulheres. Não dá. Ok? Portanto, cá está o filtro. dá? Não. Há ali uma zona. Eu sei, escreve uma piada. Diz-me o que diria um homem sobre masculinidade tóxica. E ele deu um aviso de dizer isto não é a minha opinião. Eu sou só uma inteligência artificial limitada, mas depois escreveu uma coisa absolutamente credível. Siga. Mas piada sobre homens dá. Piada sobre homens dá. Portanto, vocês depois podem brincar isso. O que é que a Microsoft fez aqui diferente? A ideia não é usar o ChatGPT, é vocês esperem no ChatGPT e porem dentro de um processo de negócio. Imaginem que vocês têm um site de clientes, imaginem que são uma empresa de telecomunicações. Cada vez que alguém vos faz uma queixa sobre um determinado produto, vocês querem responder. E querem escrever um mail muito eloquente. Eu posso pedir ao ChatGPT para me ajudar a escrever um mail desses. Ou quero fazer um artigo e quero olhar para a literatura que existe sobre aquele tema. Se calhar o ChatGPT não me vai dar 100% da literatura, mas vai me dar 80% ou 90% sobre aquela informação. Portanto, sempre que eu quiser escrever texto sobre isso, imaginem que vocês são jornalistas. Eu gosto muito desta, eu fazia para a TVI há 2 semanas, mas não sei. Que é, age como um jornalista. Bem, primeiro digo, ok, agora és um jornalista. Posso dizer que é um poeta, posso dizer que é uma command prompt de MS-DOS. Faz 5 perguntas. Está a ser gravado. As 5 perguntas ao primeiro-ministro António Costa. De forma provocatória. Ok? E reparem o que vai acontecer. Vai dizer que não. Devo lembrar que é importante manter o respeito e a objetividade em qualquer entrevista jornalística. Portanto, não devo fazer perguntas provocatórias ou ofensivas. Por isso, não é ético. E aqui está o filtro. No entanto, posso sugerir algumas perguntas. Ok? Que um jornalista poderia fazer ao Primeiro-Ministro António Costa sobre questões atuais e importantes. E vai escrever isso tudo. Portanto, reparem que para muitas redações conseguir fazer este tipo de coisas. Como é que está a lidar com os desafios económicos causados pela pandemia? Claro que ele agora vai fazer aqui um conjunto de perguntas. Mas isto é apenas uma das formas. Eu agora poderia injetar aqui texto, imaginem pegar um artigo e dizer sumariza-me o artigo. Não vai sumarizar o artigo. Há vários use cases, vários cenários. Vocês podem brincar com o GPT, que eu acho que são fabulosos. Como nós já estamos muito atrasados, eu vou fechar, só passar aqui por 2 coisas. Dizer-vos que isto, obviamente, e como vos disse no início, o objetivo da Microsoft é democratizar o acesso a estes algoritmos. Portanto, mais do que o ChatGPT, vocês viram, isto já está no Teams, já está no Designer para criar imagens. Isto é muito interessante, vos fiz esta demo. Está numa coisa chamada GitHub, para quem não sabe o que é o GitHub, permite produzir código brutalmente. Mais de 60% dos developers hoje em dia não programam em linguagem natural. Está no Bing, foi anunciado, e vocês de certeza já ouviram isso. Não vos mostrei também isso. Está no Power BI, eu não escrevo fórmulas. No Excel eu não preciso escrever fórmulas, uso linguagem natural, como vocês viram. O Power BI é a mesma coisa. E está no Teams, e também está no Viva Self, que é uma plataforma de CRM. A ideia é claramente isto.
E quando nós falamos na Microsoft, mais do que o ChatGPT, é vocês poderem usar isto no cenário, como eu estava a dizer, onde vocês aqui têm vários exemplos. Eu pego em texto e vou a um playground, a um site da Microsoft, e agora sim posso especializar aquele modelo para um determinado contexto, para uma determinada área, e não usar a coisa, o ChatGPT que é público. É pegar o algoritmo e usá-lo, neste caso, o que é que eu estou a fazer? Estou a olhar para um exemplo aqui de um texto e estou-lhe a dizer, olha, deste texto extrai a principal razão para a conversação, o sentimento do cliente, como é que o agente lidou com a conversação, e ele faz-lhe 5 perguntas sobre um texto que é uma queixa de um cliente, e ele responde às 5 perguntas uma a uma. Imaginem a capacidade para fazer isto. Okay? E quando nós entramos nesta parte de relação com os clientes, existem N coisas. O GitHub é isto. Eu escrevo uma função, um comentário de uma função, valido o endereço através de uma API e devolvo uma lista de endereços válidos. Eu escrevo isto, escrevo no código. Em qualquer linguagem. Okay? Portanto, isto é o que vocês estão a ver. O designer é isto que vocês estão a ver aqui, é eu escrever na mesma uma frase e ele desenha a imagem. Imaginem que vocês são marketeers, são designers. Vocês podem fazer nestas áreas com estas ferramentas é fantástico. E este é o exemplo de eu escrever ali uma frase e ele automaticamente vai criar as imagens. E quanto mais eu for detalhado naquilo que eu escrevo, mais precisão tem o resultado final. Portanto, muito interessante. Eu não vos mostrei isto tudo. E dizer-vos só isto, terminar aqui, que realmente nós estamos numa jornada, não é já chegamos lá, não. Isto é contínuo. Nós vamos continuar a ver. Não sei se vocês recordam, quando se foi lançado o Clubhouse, aquela app mobile, durante 2 semanas, aquilo era a coisa mais importante durante muito tempo. Hoje em dia, poucos usamos o Clubhouse. E, portanto, nós temos estes ciclos de ficar muito entusiasmados com a tecnologia, perceber o que atingimos, mas a seguir vamos querer ter mais. E, portanto, claro que o ChatGPT hoje em dia ainda tem muitos déficits, ainda responde mal a muitas coisas, mas vai ser por passo. E o próximo passo provavelmente vai ter uma precisão incrível. Quer dizer, o que já está hoje em dia é incrível, mas o que vamos ter a seguir ainda pode ser mais. O desafio é, primeiro, perceber quais são as potencialidades, e por isso é que fizemos este workshop hoje, perceber qual é o potencial da tecnologia para nos ajudar. A tecnologia não é um fim em si. Agora, pode amplificar as nossas capacidades, é nisso que eu acredito, é esse o objetivo, é como é que nós podemos usar estas ferramentas para fazermos melhor, mais rápido, mais eficiente, mais barato. Muitas das coisas que fazemos hoje demorariam muito mais tempo e muitas das vezes com muito menos precisão, com muito menos qualidade, é preciso ser dito. Portanto, obrigado a todos, obrigado professora, mais uma vez. Está aqui o meu e-mail, se vocês tiverem questões, estejam à vontade para ir ao LinkedIn ou para ir ou por e-mail. Prometo responder entre 1 a 10 dias. É um intervalo muito rápido, muito amplo. E foi um enorme prazer. Acho que o desafio aqui é vocês também, dentro da psicologia, perceberem, como dizia o ChatGPT, onde é que isto pode ser usado para ajudar a fazer algum tipo de análise, para olhar para algum tipo de comportamental, para perceber o tema da análise de informação, um tema que é transversal, como já falámos, e onde a inteligência artificial pode ajudar bastante. Portanto, e desejar-vos boa sorte para o curso também, para aqueles que ainda estão cá. Obrigado. Dúvidas, se tiverem perguntas, força. Eu tenho 2 questões, na verdade. Uma mais técnica é a curiosidade. Se em relação ao Power BI, eu sempre percebi que ele vai buscar aquela informação das redes sociais, há ali parte no meio que é o API, não é? Isso. E há 2 coisas que eu queria saber se estão incluídas no Power BI ou se são feitas. São pagas. Uma é o API que vai buscar ao Twitter, vai buscar ao Facebook, etc. Isso é tudo gratuito. Portanto, faz download do Power BI Desktop, procura Power BI Desktop, download, é gratuito. E está incluído já. Quando eu quero usar as APIs eu tenho que ter uma subscrição da Azure. Vocês têm gratuito até $150 por mês. Vocês podem ir ver, e já agora mostro isso, só para ficar com a ideia de como é que isso é feito muito rapidamente. Se eu procurar por... estamos sempre aqui a aparecer. Se eu procurar por Azure Free, vocês vão dar a esta página, que é a conta gratuita, onde eu tenho os tais $150 gratuitos. Portanto, eu tenho $200, aliás. E aqui eu tenho estas APIs todas. Tenho máquinas virtuais, tenho N coisas, mas o fundamental são serviços cognitivos. E isso significa que, quando diz, por exemplo, que o algoritmo está treinado e agora analisar, essa parte do algoritmo já treinado está disponível também para nós?
Está disponível. São APIs. Essa é a parte que está disponível. Então, eu posso chegar aqui e se eu procurar Por exemplo, se tem uma API, eu posso pedir, aí foi o Facebook, mas posso pedir ao Twitter e depois tem o algoritmo treinado, posso fazer análise disso. São 2 passos. Uma coisa é ir buscar a informação, seja o Twitter, seja o Facebook, seja um CRM, uma aplicação. Isso é ir buscar dados. Tem mais de 300 conectores hoje em dia. Ir buscar a maior parte das aplicações. O Facebook já não está aberto. Desde que foi o escândalo do Cambridge Analytica, eles fecharam a API. Sei que aquilo é 2017, ok? Mas posso ir ao Twitter, posso ir ao LinkedIn, portanto tenho aí formas de ir buscar essa informação. Depois disso, tenho estas APIs. As APIs que eu estou a usar são as APIs de serviços cognitivos e aquilo que eu estou a fazer, tenho aqui as várias APIs, estou a usar speech, estou a usar linguagem, estou a usar esta, sentimento análise. Mas tenho tudo aqui, conhecimento de entidades, tradução, detecção de tópicos, portanto eu posso chegar aqui e tenho esta API, que vocês podem ver aqui funcionar, tal e qual, como eu mostrei há pouco, onde eu coloco imagens, não me vai dar o sentimento. Ou me vai dar portanto, são N APIs, são mais de 20 APIs que vocês podem usar para isso. O Power BI Desktop, se vocês procurarem por Power BI, o Power BI, se vocês forem aqui, deixa-me ver se é este site, é este o site. Não é este o site, tem uma versão Qual gratuita. é o feedback que estas coisas recebem? Nosso. Isto é, Os a algoritmos? aprendizagem dos algoritmos necessita de algum feedback. Não. Não? Não. Isto quer dizer que eles podem gerar crenças eles próprios falsas. Os Eles algoritmos. estão a gerar texto que é falso e basear-se nos textos falsos e gerarem Está a falar do ChatGPT ou deste? chat ou O algo ChatGPT que foi treinado em momentos do tempo, salvo erro, e parou. e parou ali, Ah, ok? ok. Portanto, ele hoje em dia se calhar não sabem nem quanto é que estamos da guerra da Ucrânia. Mas já sabe que existe guerra. Eles não, custa muito treinar um algoritmo daqueles. Mas uma coisa é treinar o algoritmo e é a responsabilidade da Microsoft e da OpenAI treinar tempos a tempos o algoritmo. Outra coisa é, no caso da Microsoft, no caso do Bing, que usa o GPT também, ele está a treiná-lo constantemente, tem um dele ligeiramente diferente para conseguir responder, obviamente, quando eu estou a fazer search com as coisas mais recentes. Eu não vos mostrei, mas uma das coisas mais interessantes de todas é que o novo Bing, e eu também uso Google, como vocês viram aqui, mas o novo Bing já está preparado para eu chegar aqui e dar-me uma receita de bacalhau. Eu posso clicar aqui e já tenho aqui a hipótese, em vez de ele me dar a receita, clicar no chat e ele vai começar a dar-me a receita toda. E ele aqui dá-me um erro, não sei porquê, em que eu escrevo o que eu quero aqui, dá-me uma receita de bacalhau atrás. E eu escrevo e ele automaticamente vai começar, e esta é a parte gira da coisa, mas eu estou com um erro aqui no browser, não sei porquê, mas estou com um erro no browser, ele vai-me dar a resposta toda. Então um conceito completamente diferente do que fazíamos até agora, seja no Bing, seja na Google. Eu procurar, ele vai-me dar uma resposta completa, como se estivesse a falar comigo, e se calhar até vai-me dar os links e vai-me dar as fontes de informação, que é uma coisa que o ChatGPT é muito acusado, é que eu não sei qual é a fonte de informação. Eu sei que ele foi treinado com 45 terabytes, mas não sei de onde. Sei que foi da internet em geral. Enquanto que aqui a ideia não é essa, é conseguir saber quais são as fontes e poder clicar e ir para a fonte que gerou aquela frase. Esta é uma parte muito interessante, ele aqui não me está, tem um erro no browser que eu tenho que ver o que é que se passa, portanto. Mas essa é a parte mais interessante da coisa. Minha outra pergunta é que eu tenho ouvido até agora aos últimos anos e isso fez com que eu mudasse o meu foco, que é se aprender as linguagens, se aprender o R, o Python, mas depois estou aqui a ver que se calhar... O R e o Python, é assim, eu posso aprender a linguagem do Excel, né? Todos conhecemos, saber o que é um sum, um if. Mas se eu não souber o que é que eu pretendo fazer com aquela linguagem ou com aquela fórmula, esse é que é o ponto-chave. Portanto, o saber as bases. Claro que eu vou ter, se eu quiser escrever um programa em R ou em Python, vai ser muito mais rápido fazê-lo, mas eu sei que quero fazer um histograma ou quero fazer uma distribuição, eu tenho que continuar a saber isso. Agora, se calhar já não vou escrever os detalhes, vou escrever muito menos detalhes porque vai ser automatizado. Mas continuo a ter que perceber como é que funciona uma distribuição estatística, como é que faço um texto de intervalos, é coisas que eu não preciso programar, mas tenho de saber o conceito. Mas, por exemplo, no meu caso em prática, é que às vezes há análises que eu quero fazer e são coisas muito, muito particulares, não existem no SPSS, no Excel, nem absolutamente lado nenhum. E até agora a solução foi construir os scripts de R, pegam nos dados e fazem isso. Eu imagino que daqui a 5, 6 anos, 10 anos, eu
vou a uma dessas ferramentas e digo, olha, o que eu quero é isto. O que é que está a tentar fazer em Python? Diga-me lá, só para testar. Que é tempo real. Eu estou a tentar fazer um exemplo. Ok. Tenho uma sequência de itens, podem ser A ou B. E a sequência pode ser que. Tenho várias sequências. Vão de 3 a 15 dígitos. É sempre A, B, B, A, B, B, tanto faz. E eu quero que ele conte. Aliás, vamos fazer assim. Tenho uma sequência de dígitos que podem ser de 4 categorias. 1, 2, 3 ou 4. Sequência aleatória. E eu quero que ele diga para cada uma destas sequências quanto é que a sequência agrega aos números uns aos outros. Quantas vezes os 1 estão juntos, os 2, os 3 e os 4. Quero isto num índice de 0 a 1. Ou seja, um score, quanto é que aquilo é clustered, quanto é que os números aparecem ao pé uns dos outros, em vez de aleatoriamente. A cada sequência, quanto é que Tínhamos que pôr aqui muita coisa. Mas na verdade eu escrevi uma coisa muito básica. Escreve um script para contar a lista de dígitos que estão próximos numa sequência de com 4 valores possíveis. Pode ver se isto funciona ou não. A pergunta é esta, neste momento. A questão é muito mais fácil de pegar nisto que está aqui, é que ele não escreve o código, ele vai-me interpretar o código e vai-me dizer o que é que escreveu. Isso, de certeza para encontrar erros aqui. Okay? Mas pegar isto e começar a testar em vez do zero é brutal. Portanto, é melhor saber R na mesma. Tem que saber R na mesma para ser crítico. Okay? Portanto, isto é... Aí vai os exemplos pela net, onde ele faz um código básico e erra nas coisas mais básicas, não é? Ainda assim, quando ele entra nestas funções e as funções que vai usar, é um acelerador brutal. Vocês teriam que ir a 7 ou 8 sites para perceber as funções todas que vão usar. Então depois vai explicar, e às vezes ele engana-se na explicação, mas é impressionante o que ele consegue fazer neste tipo de coisas. E repara que ele aqui já tem uma série de coisas interessantes. Eu não vou validar o código, mas é... E acho que vai... Isto está aqui, está no ChatGPT, mas também já está no GitHub e no Visual Code. E essa é a parte interessante, é que vocês não têm que usar... E essa é a ideia da Microsoft, é quando eu estou a programar ou usar uma ferramenta com open source chamada Visual Code, que é a ferramenta hoje em dia mais usada por programadores, que é da Microsoft, open source, poder chegar aqui e ter uma coisa chamada GitHub Copilot. Ou seja, nós vamos viver um novo paradigma que é o dos copilots. Nós vamos ter sempre copilotos para nos ajudarem a fazer coisas. Essa a perspectiva da OpenAI. Eu tenho um copilot que me ajuda a estudar, tenho um copilot que me ajuda a escrever um artigo, tenho um copilot que me ajuda a enviar e-mails, tenho um copilot que me ajuda a programar. O Bing nós dizemos que é o copilot para a web, que me ajuda a navegar na web, me ajuda a ir buscar a informação. E é muito esta filosofia, não é substituir, mas vai-me ajudar em muitas coisas que eu demoraria 10 vezes mais tempo a encontrar aquela informação. É? E o Visual Code tem esta vantagem, não preciso ir ao ChatGPT para fazer o código. Eu mando fazer aqui, compilo e executo e vejo logo se funciona ou não. Essa é a parte gira para os programadores. Eu tinha umas perguntas. Eu fiquei com dúvidas na parte do Face, que é capaz de reconhecer emoções. É capaz de reconhecer emoções falsas? Se eu estou a falsear uma sonrisa, estou a falsear algum tipo de emoção, ele é capaz de reconhecer isso? Provavelmente não, mas vai depender. Como é que ele foi treinado? Ele tem milhares de imagens de uma pessoa a sorrir. Uma pessoa com óculos, sem óculos, mais nova, mais velha, e ele percebeu o que é um sorriso. Uhum. Agora, ele pode estar a tentar, eu posso, por acaso não vos mostrei isso, eu posso estar a tentar ver a minha emoção, e por exemplo, se eu chegar aqui, eu posso fingir que estou a sorrir, mas na verdade eu estou muito feliz, mas estou a sorrir, e portanto pela parte facial ele vai me dizer que eu estou feliz. Agora, claro que eu posso falsear, não é? Claro que sim, mas a ideia não é isto não vai substituir um humano a olhar exatamente para a pessoa, mas se eu fiz esse exemplo, se eu pegar em todas as fotografias de uma pessoa que estão na web, de uma celebridade, e se perceber qual é o estado de espírito dessa pessoa em 1000 fotografias, isso é muito interessante. Okay? Eu estou aqui, né? Eu faço isto. Eu digo, por exemplo, na parte de serviço ao cliente, não é? E na parte de investigação fazem entrevistas às pessoas para saber como é que elas reagem com o produto que está a gravar, não? Vai fazer com uma precisão enorme. Se tiver uma câmera de alta definição, vai fazer... exemplos que hoje em dia já são executados. Eu tenho câmeras nas salas de aulas e consigo ver se os alunos estão a tomar atenção ou não. Só para onde eles estão a olhar. Portanto, tem câmeras de alta precisão para isso. A capacidade crítica da pessoa é saber se está a fingir a emoção ou não. Até aí, eu acho que fingir
Quer dizer, eu posso ser uma pessoa que finge e eu próprio não sei o que ela está a fingir, ok? Portanto, estamos a entrar num nível muito acima. Uma coisa é reconhecer a emoção, outra coisa é reconhecer um fingimento. Ainda assim, se for bem treinado para isso, provavelmente vai detectar alguns casos, não vai detectar todos, mas vai detectar alguns casos. Ok, outra pergunta. Isto a nível global, como é que se faz? Porque cada cultura, por exemplo, tem uma maneira de expressar as emoções, não é? Isto é feito Isto é treinado, individualmente por cada a país? ideia da inteligência artificial é ser treinado com mais diversos tipos de dados, de culturas. Se eu estou a olhar para reconhecimento facial, eu tenho que ter aqui pessoas de cor, tenho que ter pessoas de diferentes raças, de genes diferentes. Esse é o objetivo, é para não ter enviesamento. Seja para reconhecimento facial, seja para a análise sentimental. A ideia disto, e que as redes tecnológicas, a Microsoft e outras, é conseguir ter estes algoritmos o menos enviesados possíveis, o mais diversos possível. Se tiver ali, eu ou tiver uma pessoa de outra raça, o sorriso ser, quando eu digo que estou a sorrir, ser a mesma coisa em ambas as raças. E ele foi treinado com ambas. Exemplo, há 5 anos atrás, se fosse o Bing ou o Google e procurasse por CEO, Chief Executive Officer, aparecia sempre um homem, nunca aparecia uma mulher. Okay? Em algumas traduções, por exemplo, no persa, quando eu traduzo enfermeiro ou médico, eles não têm o conceito de género na palavra. Quando eles traduzem, o médico vem sempre para médico e o enfermeiro vem sempre para enfermeira. Isto é o enviesamento. Okay? E muito do chat GPT, vocês vão ver, aquilo que ele não respondeu há bocado, porquê? Porque em cima do algoritmo base linguístico tem mais um conjunto de modelos de machine learning para tentar evitar estes enviesamentos, este racismo, ou ser usado para fins maléficos. Mas isto é uma coisa que tem que estar sempre a ser feita. Okay? Nós tivemos um bot há 2 anos, a Microsoft lançou um bot para aprender com os utilizadores na internet, chamava-se TAR. Ao fim de 16 horas ligámos, porque ao fim de 16 horas ele era racista. Porque as pessoas começaram a dar frases só racistas e ele aprendeu a ser racista. Desligámos. Foi uma experiência social. Mas é impressionante ver porque nós temos esse comportamento na sociedade e, portanto, todos estes algoritmos eles não inventam. Eles estão a usar dados. Eles usaram milhares de imagens, milhares de documentos, depois conseguimos treinar. São algoritmos que, olha, foram, no fundo, sendo ajustados mediante as imagens que eu lhe dei. Se as imagens têm muito mais CEOs que são homens, por exemplo, se calhar vai aparecer com muito mais frequência de CEO. E hoje em dia já não acontece. Né? Mas esse tipo de coisas é uma coisa que eu não falei aqui, que é mais técnica, que eu tenho que ter um conjunto de dados muito diverso, para não ter enviesamento. Se eu dou um algoritmo só imagens de carros vermelhos, quando lá aparecer um carro amarelo, pode pensar que é uma banana. É tão simples quanto isso. Tu tens que dar carros de múltiplas cores. Mas agora mesmo que a Microsoft está a desenvolver a nível global, ou está dividido por países? Não, é a nível global. Ou seja, que o raciocínio que se está a fazer é a nível global. Global. Agora, eu peço, se alguém quiser fazer uma pergunta, temos que fechar principalmente para as pessoas que estão do outro lado. Eu estou de férias. Obrigada. Muito obrigada por esta conferência e obrigado a todos pela vossa presença, está bem?